Eu sou Vanessa Cristiane, bibliotecária do Sistema de Bibliotecas da UFESA, e hoje estou aqui com a missão de trazer o nosso convidado, Moreno Barros, bibliotecário da UFRJ, com experiência de mais de 10 anos no serviço de referência, em treinamento em bases de pesquisas, e espero que vocês tenham uma boa oportunidade nessa tarde de tirar as dúvidas, de sanar qualquer situação com relação a artigos e a busca desses artigos na internet. Moreno Barros, é com você. Olá, boa tarde. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho, né? Legal. Eu não sou muito de participar de live, não, tá? Essa é uma das pouquíssimas lives que eu aceitei convidar, porque, para mim, ó, colega de universidade federal, eu dificilmente falo não. E também porque eu estou sendo convidado para falar daquilo que eu realmente domino. Assim, é o meu dia a dia, meu métier é encontrar artigo. Meu trabalho lá na referência, lá na FRJ, basicamente eu atendo os cursos de graduação e de pós-graduação das engenharias, né? A gente trabalha, a biblioteca está vinculada ao Centro de Tecnologia, e aí a minha função primordial é encontrar os artigos, aqueles que os alunos não conseguem encontrar por conta própria. Então, isso já meio que faz um delineamento daquilo que eu vou apresentar hoje. Por quê? Eu não vou ficar falando dos métodos super tradicionais, portal CAPES, base de dados, até mesmo o Google Acadêmico, isso que a gente quando a gente foca nos treinamentos, a gente foca muito nessas ferramentas. A gente participa de muitos treinamentos com esses vendedores, os representantes comerciais dessas empresas. E aí a minha vertente é a vertente do não convencional, porque eu acho que chega a um determinado momento muito comum, não é raro disso acontecer, na vida do aluno. A gente oferece treinamentos, o aluno já tem uma autonomia de pesquisa, ele sabe pesquisar, ele conhece o portal CAPES, mas chega em determinado momento que ele empaca, ele quer um artigo, ele quer um livro, e a gente não consegue oferecer, ele não consegue encontrar por conta própria. E aí, quando entra o trabalho do bibliotecário de referência, a gente faz todo o nosso estímulo aqui para isso. Assim, a gente tenta moldar o aluno desde lá do início, o calor lá do primeiro período, até o pós-doc, para que ele faça tudo sozinho. A biblioteca só entra como um aporte nesse momento onde os recursos se tornaram impossíveis. Assim, a pessoa não consegue encontrar. E aí é onde eu entro. E aí, claro, imaginando que o aluno já passou por todas essas vias tradicionais, eu vou ter que partir para um modelo não convencional, um modelo alternativo. Então, hoje, eu decidi focar mais nessa coisa que é o que eu domino melhor. Eu falo mais das ferramentas não convencionais, nesse sentido. Tá? Mas antes de mais nada, eu queria agradecer assim, o convite. A Vanessa e a Marilene foram super gentis, entraram em contato comigo. Meu pai trabalhou muitos anos em Guamaré, então meu pai frequentou muito Mossoró. Eu visitei Natal várias vezes, né, participando de eventos, tenho muitos colegas na Federal aí do Rio Grande do Norte, tenho família em Parnamirim também, então tem um tempo que eu não vou aí, estou com saudade, mas eu pretendo voltar em breve, tá? Quando vocês me convidarem na próxima vez, tomara que essa coisa do Covid tenha passado, eu vou fazer uma participação aí presencial. Tá, mas vamos lá então. Eu vou compartilhar minha tela, porque eu sempre prefiro trabalhar, quando eu faço esses treinamentos agora, justamente também nesse panorama de pandemia, de trabalho remoto, de teletrabalho, mesmo aqui no FRJ, a gente meio que aboliu essa coisa do presencial. A gente não está trabalhando fisicamente nas bibliotecas, as bibliotecas estão fechadas desde 12 de março. Então, tudo se moveu para o virtual, só um adicional daquilo que a gente já vinha fazendo, agora talvez fazendo com mais intensidade. Eu não sei como é que está a realidade aí de vocês, mas imagino que seja alguma coisa similar. Mas eu prefiro trabalhar sempre mostrando a minha tela. Mesmo quando um aluno vai lá na minha mesa de trabalho, lá na biblioteca fisicamente, ele quer tirar uma dúvida, ele precisa de um treinamento, alguma coisa mais específica, mais pessoalizada, ali, um atendimento mais personalizado, eu gosto de sentar ele do meu lado e fazer um percurso, um caminho na minha tela para mostrar para ele como que ele faria. Ele poderia simplesmente replicar essa minha trajetória, esse meu percurso, até o ponto que ele vai se tornar autossuficiente, ganhando familiaridade com as ferramentas para poder fazer sozinho. Então, eu vou compartilhar minha tela e vou fazer uma navegação livre aqui. Eu vou pegar alguns exemplos reais da vida cotidiana.
para fazer esse percurso. Acho que vai ficar mais natural que vocês entenderem, não só do ponto de vista do bibliotecário, do que eu estou fazendo dentro da minha expertise profissional, mas eu como se fosse um aluno, que eu também, assim, ao mesmo tempo que eu também trabalho fazendo a pesquisa, eu me torno um aluno fazendo esse tipo de percurso. E aí vocês vão ver o que eu estou fazendo. De repente, alguma dessas vias, desses caminhos que eu estou fazendo, que eu vou fazer, podem servir para vocês de alguma maneira nesse trajeto aí de quem está fazendo levantamento bibliográfico, está iniciando uma pesquisa, está fazendo uma pesquisa mais ampla. Eu não trato especificamente daquelas pesquisas mais profundas, como revisões temáticas, revisões integrativas que são mais do pessoal da área da saúde. Assim, a gente, quando é confrontado com esse tipo de revisão, às vezes o pessoal da computação também usa aqueles softwares específicos para fazer uma tabulação, um processamento de dados bibliográficos muito extenso, a gente indica logo para trabalhar com o pessoal da área de saúde, que eles dominam isso mais. No meu caso, das engenharias, a gente não chega nesse nível. Assim, dificilmente, a gente até conversa um pouco sobre isso, mas não é o grosso da necessidade dos alunos. Então, eu vou fazer uma coisa mais geral, em termos gerais, e aí vocês vão ver mais ou menos o que talvez, dentro dessa minha perspectiva, o que pode servir para vocês. Tá? A gente vai deixar as perguntas, né, para o final, para deixar mais fluido, acho que fica mais fácil eu apresentar. Eu vou tentar não me estender muito, talvez 30 minutos, 40, e ao final a gente condensa essas perguntas todas, eu me disponho aqui, vou ficar ali para vocês, quem tiver pergunta, a gente vai trocando, tá bom? Então, beleza, deixa eu compartilhar aqui minha tela, e aí me digam aí se tá tudo ok. Só um minuto. Bom, acho que vocês estão vendo o Inception aí, né? Está tudo certo. É o seguinte. Isso aqui é meu e-mail, tá? Meu e-mail de trabalho, meu e-mail do FRJ. Então, estou pegando um exemplo aqui recente, ó. Há 6 dias atrás, eu recebo com bastante frequência pedidos de artigos. E como eu falei, a nossa instrução lá deixar que instruir os alunos para que eles façam todo o processo de busca por conta própria. Se chegar em algum momento que eles empacam, não percam tempo, não tentem solucionar sozinhos, mandem para a gente vai tentar interpretar ali, entender o que está acontecendo, e se for realmente um artigo que a gente não tenha acesso via os caminhos tradicionais, as bases de dados a qual a gente tem assinatura, vínculo, aí a gente vai tentar algum método alternativo para enviar esse material para o aluno. No passado, era muito comum resolver isso pelos meios tradicionais, que seria, os bibliotecários vão saber do que eu estou falando, do CCN, você tem sistemas de compartilhamento entre bibliotecas ali nível municipal, estadual, até internacional, o próprio CCN nesse caso, mas são sistemas que, basicamente, se você não encontrou o artigo, você pode solicitar para uma biblioteca parceira. Isso funcionou muito bem numa perspectiva, acho que pré-internet. Por conta, acho que, da velocidade, hoje em dia não faz mais sentido você solicitar um artigo, por exemplo, lá de alguém, uma tese da Inglaterra, e esperar semanas para que isso venha por correio, uma cópia xerocada. Isso, nos dias de hoje, 2020, não faz mais sentido. Então, não é o caminho que a gente toma. Tá? Então, assim, um determinado usuário me mandou essa solicitação, eu já sei exatamente o modelo, eu já mostro para eles que eu quero esse modelo, só manda para mim referência, autor, título, assunto, o link, o DOI do artigo, me manda que eu vou saber o que fazer. E aí, tá aqui o título e o link. O usuário facilitou e me mandou o link. Quando eu abro esse link, eu vejo já de cara, assim, por experiência, que é um artigo publicado nessa base Science Direct, está vinculado a esse guarda-chuva dessa grande conglomerado científico que é o Elsevier. Normalmente, as grandes universidades, o próprio Portal CAPES, tem convênio, tem acesso à maior parte desse guarda-chuva aqui, da Elsevier. Science Direct é uma grande base, os professores eles têm uma demanda grande para consumir esse tipo de conteúdo, então, normalmente, eu conseguiria isso aqui de maneira facilitada. Agora, isso aqui, eu também já estou fazendo a minha interpretação, embora ele tenha sido publicado, isso aqui que é um journal, um periódico, mas eu estou vendo que ele é parte de um volume aqui que seria algum tipo de congresso, algum evento, seriam os anais de evento, né? O 30º Simpósio Europeu de Engenharia, de computador assistido, enfim. Esse tipo de material eu sei que é difícil de achar. Não é tão fácil de achar como os artigos formais publicados em periódicos têm a sua periodicidade de publicação eventual a cada mês ou trimestre, o que seja. Enfim. E aí, aqui eu não estou tendo acesso. Eu não estou logado, obviamente, eu não estou logado aqui na minha instituição, eu já fiz esse teste, eu já estive logado na minha instituição e vi que, de fato, eu não tinha acesso a esse material. E aí, empaquei. O que eu vou fazer? Bom,
pensando na lógica do aluno, que eu falei assim, a gente está em 2020, tá? Eu tô respondendo na lógica do aluno hoje, do aluno de nível de pós-graduação, do doutorado, ou mesmo aluno de graduação, mas em vias de fazer o TCC, que ele é pleno o suficiente para saber que existe uma ferramenta chamada Sci-Hub, que as pessoas podem ter uma certa antipatia, ou até um certo tabu, por conta da pirataria. E aí é o seguinte, eu não vou, aqui nesse momento, tratar da questão da pirataria, porque eu acho que existem fóruns específicos sobre isso. Eu mesmo já escrevi textos sobre a questão do Sci-Hub. Eu acho que, obviamente, a coisa mais essencial em se tratando de pirataria é a gente entender como que os produtores, os criadores de conteúdo, precisam ser recompensados de alguma forma para justificar, para nutrir a própria criação, manutenção da criatividade, né? Seja uma criação científica, musical, artística, o que seja. Então tem esse elemento aí que, assim, eu estou plenamente consciente disso. No caso da ciência, da produção acadêmica, científica, existe um problema que é o seguinte, quando os pesquisadores publicam nesses periódicos tradicionais, eles cedem integralmente os seus direitos autorais para essas empresas com fins lucrativos que depois vão comercializar esse mesmo produto, seja um artigo, um livro, que seja, por algumas dezenas de dólares. Então, é muito comum você ter aqui um artigo como esse, que tem 10 laudos ou 20 laudos, e você, lá, quando clicar aqui para ter o acesso, ele vai me cobrar $20 ou $30. E é isso. Essas empresas elas estão no mundo capitalista, elas têm todo o seu direito de trabalhar dentro dessa lógica. E aí o que eu falei, eu não vou entrar aqui na questão da ética, que seria uma ética dentro dos próprios pesquisadores, que simplesmente boicotar esse tipo de modelo. Agora, isso não acontece porque no Brasil e no mundo, esse sistema da comunicação científica é regido em torno de cargos e salários. Se o cara não publicar na revista que tem um fator de impacto alto, ele não progride na carreira. Isso está super bem documentado. Não vou falar muito disso, assim, eu quero só falar mais brevemente possível para a gente poder entender que eu não estou aqui em nenhum momento fazendo uma apologia de nenhuma forma a esse tipo de pirataria. Então, o Sci-Hub é um sistema pirata, já vou mostrar que ele faz uma pirataria seguindo um preceito ético que ele se auto-intitula dessa forma, uma espécie de desobediência civil, que ele acha que é injustificável você pagar pelo produto científico. Então, porque assim, no nosso caso, no Brasil, você tem a maior parte da produção científica financiada pelo erário. A maior parte da pesquisa ela é feita nas instituições públicas, financiadas por agências de fomento que são públicas, aqui no caso no Rio, FAPERJ, FAPESP, o CNPq, CAPES, enfim, essas agências que regulam esse sistemão aí acadêmico. Então, você tem uma pesquisa que já foi financiada lá na sua concepção, e depois nós, o contribuinte, quando precisa acessar essa pesquisa, a gente está pagando de novo. A gente está pagando na concepção da pesquisa e depois no produto final. Que quando o Portal CAPES ele faz essa assinatura, na verdade, ele está pagando. A gente está pagando duplamente. O Portal CAPES, que é um convênio que, na verdade, é uma ferramenta ótima, que é um exemplo para o mundo, mas se paga-se lá, sei lá, $70 milhões, não sei os valores atuais, para ter essa assinatura, um conjunto de assinaturas que depois é pulverizado para as universidades aí no Brasil. Mas, de qualquer forma, a gente está pagando duplamente na confecção e no acesso à pesquisa. Vocês entenderam? Então, eu acho que essa discussão da pirataria em nível acadêmico-científico, eu acho que ela é super salutar. Para nós, bibliotecários, porque a gente funciona como esse gatekeeper, a gente fica no intermédio ali entre os editores com fins lucrativos e as necessidades dos pesquisadores. Os pesquisadores que fazem parte dessa engrenagem, e eu acho que aí o que é crítico, por isso que eu não me furto de falar disso, porque eu acho que tanto os professores como os alunos não têm noção do impacto disso daqui. Eu já falei várias vezes, já fui confrontado pelos próprios professores para dizer assim, não, a gente tem super consciência disso, a CAPES está ciente disso, a gente está trabalhando sempre em prol de uma infraestrutura de acesso aberto, só que na prática não é isso que eu vejo. Na própria FRJ, assim, não existe uma infraestrutura de acesso aberto, uma cultura de acesso aberto que responda a esse tipo de iniciativa, que fosse contra isso aqui, mas no modelo de ciência pura aberta, não existe. E aí eu falei assim, então tem algum erro de comunicação aí, porque os professores estão falando uma coisa, mas na minha realidade é outra. Qual é a minha realidade? A minha realidade é que um aluno hoje, ele simplesmente faria isso daqui, ó. O cara não achou o artigo, ele vai copiar o DOI, que é esse númerozinho que está aqui, que é o número padrão, que é uma espécie de CPF do artigo, ele vai jogar aqui nesse campo de busca,
vai preencher algum CAPTCHA aqui, você pode dar o tchauzinho ali para Alexandra, que é a pessoa que confeccionou esse sistema, e está aqui, o artigo, supostamente está aqui, o artigo na íntegra, tá? Então, assim, o Sci-Hub funciona dessa forma, a gente pode discutir sobre ele especificamente ou em outro fórum, ou mais adiante. Como eu falei, eu não entendo que aqui eu não quero fazer nenhum tipo de apologia, eu acho que a discussão é necessária. Eu tenho um artigo que diz que procurem no Google, por que o Sci-Hub não resolve o problema? O Sci-Hub é só um sintoma, ele não é a solução do problema, tá? Mas aí eu quero só mostrar para vocês, assim, a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de coisa, a gente pode não simplesmente fingir que isso aqui não existe. Os alunos sabem disso daqui, os alunos dominam isso daqui. Eu já fiz pesquisas demográficas, assim, o centro do aluno fica assim, cara, vocês conhecem o Sci-Hub? Se eu pedir para levantar na sala de aula, no treinamento, aquelas salas com 100 alunos, todo mundo sabe do que é. É o que eu falei, eles não sabem do impacto que representa essa ferramenta para toda a indústria da comunicação acadêmica. Isso eles não têm noção do impacto, nem os professores têm. Os professores não assumem a responsabilidade, por exemplo, de... Você não pode indicar na bibliografia de uma disciplina, seja uma bibliografia básica ou complementar, um artigo, um livro que você não sabe se tem na biblioteca. Isso é tão elementar, tão básico. Eu que sou bibliotecário, que recebo aquelas avaliações do MEC, do INEP, lá dos cursos, basicamente o que eles fazem, os avaliadores, é confrontar a bibliografia básica das disciplinas, das diferentes disciplinas de vários cursos e programas de pós-graduação e ver se, de fato, aquilo que está na bibliografia no papel existe na biblioteca. Eu posso dizer tranquilamente que 80% não existe, ou se existe, está desatualizado, não bate com a bibliografia. Então, também, assim, é o que eu falei, existe esse confronto. Cadê a responsabilidade também, não dos docentes individualmente, mas dos programas, e da própria CAPES, que credencia programas sem saber se a bibliografia é condizente, se existem os livros, os materiais ou acesso aos materiais via biblioteca. Entendeu? Então, assim, eu falei, esse é o panorama é crítico, tá? Mas não estou fazendo apologia, tá? Só fazendo esse adendo. Pois bem, então aqui eu fiz a busca, vocês entenderam o processo, né? Eu tenho um determinado artigo que eu não tinha acesso pelas vias formais, tentei pelo portal CAPES, tentei pelos convênios, não consegui, e vou tentar o Sci-Hub, que seria o que um aluno bem articulado, faria. Basta copiar o DOI e jogar aqui. Tá, então cheguei aqui, o artigo estaria aqui. Agora, vamos no problema prático do meu dia a dia, que é o seguinte, o aluno me pediu esse material, eu estou vendo o título aqui, a referência está perfeita. Quando eu pesquisei o DOI lá no Sci-Hub, ele me deu esse material aqui, que estou vendo que é um PDF de uma página, sendo que eu lendo isso aqui conscientemente, racionalmente, isso aqui não é o artigo que eu queria. Mesmo que ele fosse um resumo, alguma coisa muito simplificada, mas pelo título, Life of Psychoanalysis of Phenol, não está aqui. Eu podia dar um Ctrl F, não aparece aqui. Então, o que eu estou imaginando? Aconteceu algum erro aqui técnico, ou da Elsevier, na hora de confeccionar esse DOI, porque como se trata de uma parte de um material de conferência, pode ser que em alguma dessa numeração aqui, que ela é particionada, pode ter tido alguma confusão de página, de paginação. Pela própria paginação aqui, ó, 607, 612. Não é a paginação correspondente que está aqui no PDF. Ou seja, o arquivo PDF está errado. Agora, eu não sei, nesse ponto aqui, eu não sei se é um problema do Sci-Hub ou se é um problema da Elsevier. Por quê? Não vou explicar tecnicamente como o Sci-Hub também funciona, só rapidamente. O Sci-Hub ele faz um rastreio através dessas credenciais que ele consegue de maneira ilegal e faz ele baixa um volume de artigos numa intensidade enorme e guarda lá num servidor no cloud que ninguém vai conseguir terminar. O Sci-Hub pode ser terminado hoje, amanhã vai surgir um sistema similar, porque esses artigos PDF eles estão todos numa nuvem compartilhada entre diversos pontos, né? Aquelas redes P2P, P2P. Então, assim, eu não sei se é um problema técnico do Sci-Hub ou da Elsevier. Então, aqui nesse caso, só para vocês entenderem, eu fiz o Sci-Hub, nesse caso específico, o Sci-Hub não funcionou. Ele funcionaria em 99% dos casos, né? Qualquer artigo hoje que possui um DOI, que seja um artigo razoavelmente recente, publicado da década de 80 para cá, isso quase que 100% está já integrado a essa base de dados pirata, e aí eu encontraria. Nesse caso aqui eu encontrei, mas não é o artigo propriamente, foi algum erro técnico. Então vou partir para a segunda etapa. Qual que seria o meu segundo método? O primeiro método, Sci-Hub. Qual seria o segundo método? Moreno, eu costumo indicar um fórum que é o Reddit. O Reddit é um sistema
que funciona naquele modelo de upvotes, que é quanto mais curtidas, mais um tópico sobe e assim por diante. Tem um subreddit, que é uma subcategoria, que é isso daqui, é o Reddit Escola, que é uma subcategoria dentro desse guarda-chuvão das categorias que é específico para compartilhamento de artigos. Eu já escrevi um artigo também no passado sobre modelos mais prosaicos de compartilhamento de artigo. Se um colega meu ou um usuário meu me pede um artigo, por exemplo, alguém que está em Mossoró me pede um artigo que só eu lá no FRJ tenho, o que eu poderia fazer? Eu poderia escanear algumas páginas, ou no mundo passado eu poderia xerocar essas páginas, mandar num envelope no correio e a pessoa receberia. Ou no mundo de hoje eu poderia escanear ou tirar foto com o meu celular das páginas que a pessoa precisa e mandar por e-mail. Isso é um tipo de intercâmbio de um humano para outro humano, está envolvendo duas pessoas. Não é uma coisa muito mais prosaica, muito mais até arcaica, porque está envolvendo dois humanos necessariamente, não um robô como o Sci-Hub. O robô é um sistema automatizado. Então, eu escrevi um artigo que até diz que nesses sistemas entre dois humanos diretamente, fica uma coisa até mais defensável em termos jurídicos, de defender em relação à pirataria, porque embora talvez eu esteja de fato infringindo ali algumas regras, alguns níveis contratuais de compartilhamento de artigo, eu estou fazendo só uma oferta para um outro colega. É muito similar que um usuário mesmo que venha dentro da minha biblioteca, que não seja vinculado ao FRJ, mas eu não ia deixar de permitir que ele tirasse uma xerox de um documento ali de 20 páginas e fosse para casa, uma biblioteca pública, né, federal. Então, acho que nesse sentido é até mais defensável. Mas existem sistemas como o Sci-Hub que são automatizados. O Red Scholar, ao contrário, ele ainda é uma remanescência desse sistema que envolve dois humanos. Então, como é que funciona? É uma rede, vocês estão vendo aqui que tem 75 mil membros mundialmente falando, com 73 online. E aí que é o seguinte, a regra é muito simplificada. Você vai criar uma postagem, uma publicação, solicitando um artigo. Que aqui está, a própria sinopse aqui, né, da comunidade, ó, é um subreddit para requisição e compartilhamento de artigos específicos disponíveis em diversas bases de dados. E aí, igual ao meu caso, se no Brasil eu tenho acesso a uma gama finita de bases de dados. Obviamente que alguém nos países de primeiro mundo, na Austrália, no Japão, na China, eles têm acesso a uma gama muito maior de bases de dados, porque eles têm mais dinheiro para assinar ou têm mais interesse em assinar essas bases de dados. Se um americano, obviamente, tem acesso a muito mais bases do que eu no caso, tenho acesso via Portal Capes. Mas aí, então, o que eu faria? Na própria regra do sistema, ele diz que basta eu incluir aqui o que seria o documento. Nesse caso aqui desse documento, ele se trata de um artigo de um evento. Eu poderia fazer alguma coisa assim, ó. Copie o título, estou fazendo bem grosseiramente mesmo, vou identificar, ele me abriu a página secundária, vou identificar que é um artigo. E aí, sim, tudo em inglês, tá? Porque, assim, a própria busca que eu estou fazendo, não vou nem mencionar isso, mas a língua mundial da ciência é em inglês. É fatal que vocês tenham que dominar isso aí, ou pelo menos a parte mais básica, né, para poder processar esse tipo de intercâmbio aqui. E aí, basta colocar o DOI, se você quiser colocar o título e tal, mas o DOI já basta. Então, você pode colocar aqui tanto em formato texto, ele já cria um link, e aí eu vou postar. Eu não vou postar porque eu já fiz essa postagem antes. Eu fiz essa postagem ao longo dessa semana, que eu estou usando esse modelo aqui como exemplo. Eu vi que o Sci-Hub tinha algum problema, fui no Reddit Escola. E aí é o seguinte, quando eu publico, ele vai aparecer igual, eu vou descartar isso aqui, tá? Só estou mostrando a guisa de exemplo. Igual isso daqui, ó. Então, isso aqui é toda a comunidade que está fazendo as suas solicitações. Então, o requesting, alguém que está pedindo um livro, ou uma página de um livro, um artigo, né, vinculado a algum livro, um capítulo. Aqui um artigo individual, ó. Enfim, por aí vai. Claro que, assim, eu na posição de membro da comunidade, eu poderia também atender essas demandas. Se eu tenho acesso a esse artigo, digamos que eu tenha via Portal Capes esse acesso, alguém, eu não sei de onde que essa pessoa está pedindo, mas digamos que ele esteja lá na Itália. Aí eu vejo aqui, pelas minhas credenciais institucionais, eu tenho acesso, eu poderia baixar esse PDF e mandar aqui pelo próprio sistema, via comentário. As pessoas geralmente fazem um upload nesse Dropbox, alguma coisa assim rápida, e respondem. Então é isso, é assim que funciona, tá? Aqui, talvez, ó, alguém já respondeu. Esse here é um link, que eu estou vendo um link que a pessoa mandou. Aqui eu estou vendo no meu browser, é o próprio link do Sci-Hub, tá? Enfim, então é assim que funciona. É um sistema de solicitação de artigos. Tá, e aí, assim, eu já tinha feito essa solicitação desse artigo que aqui a gente está usando como exemplo. Tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui aqui, ó. Isso aqui é a minha caixinha, tá? De contatos aqui, meu inbox. E aí,
deixa eu abrir aqui o post, que vocês vão ver como se fosse o thread, né? Olha, eu fiz a postagem, eu tô fazendo fiz a requisição há 5 dias atrás, e o DOI. Isso aqui é uma resposta automática de um bot. Aí alguém me respondeu, ele me disse aqui, ó, tá aqui, no ZipShare é um arquivo. Só que aí, o que eu imaginei que a pessoa fez? Ele fez o mesmo percurso que eu fiz, ele entrou direto no Sci-Hub, ele só pegou o DOI, jogou lá, ele não processou, ele não viu o que era o artigo e me mandou o arquivo. Aí eu respondi para ele, eu falei, cara, muito obrigado, mas não é esse arquivo em questão que eu estou precisando. Aí eu expliquei o que eu falei para você. Ou é algum erro do Sci-Hub ou da própria Science Direct. Aí ele falou assim, pois é, pode ter algum tipo de problema. E até agora ninguém me mandou nada, porque assim, a comunidade não conseguiu também esse acesso. Então, já estou saindo da segunda via. Tentei o Sci-Hub e não deu certo. Tentei o Google Scholar, não deu certo. Qual seria a terceira via? Que é uma via até muito tradicional. Entrar em contato com os autores. Então aqui, ó, eu estou na página do artigo. Qualquer periódico, qualquer portal que se preze, ele vai ter alguma coisa disso daqui, ó. Você tem uma sinopse, né? Você tem o título do artigo, o abstract, e tem a lista de autores com a afiliação deles. Se eu clicar aqui, ó, nessa que seria a autora principal, Olivia, a Elsevier me abriu aqui esse pop-up, essa janelinha, tá aqui, ó. Ela é do departamento de Bioquímica e Engenharia, Universidade Técnica da Dinamarca. E aí, o que eu faria? Por experiência, eu vou copiar o nome dela e vou jogar no Google. Eu vou colocar aqui, ó, Pederich, University, sei lá, Dinamarca. Porque o que eu preciso encontrar aqui? Eu preciso encontrar um e-mail de contato dela, um e-mail que seja um e-mail formal. Eu preciso confirmar a afiliação. E, claro, presumindo que nesse caso é um artigo recente, um artigo publicado em 2020, um artigo super recente. Se fosse o caso de uma pessoa, um artigo publicado lá na década de 70, pode ser que os autores até tenham falecido ou já tenham se aposentado, não tenham o vínculo que tinham com a instituição no ato quando escreveram um artigo. Então, eu estou sujeito a essas nuances, eu tenho que fazer essa investigação, que cabe, no caso, cabe mais a minha bibliotecária do que o próprio pesquisador. Mas eu só estou destrinchando para vocês aqui o processo, porque nada impede também que vocês tentassem fazer da mesma forma. Então, aqui eu vou botar Dinamarca, vou fazer uma pesquisa super breve, assim, aberta no Google. Aí tá, ResearchGate e DTU-DK. Esse DTU-DK eu já sei que é o link da universidade lá. Então vamos abrir esse aqui, ó. O ResearchGate eu poderia até ter um e-mail dela, mas eu não vou abrir o ResearchGate porque, como é uma rede social, eu também não vou explicar muito aqui a fundo. Mas normalmente as pessoas demoram a responder, eu prefiro procurar o contato da afiliação formal da pessoa. Geralmente um pesquisador está vinculado a alguma universidade ou centro de pesquisa, eu quero achar o e-mail institucional dele. Aí apareceu aqui a Olivia, tem até a foto dela, Olivia pós-doc, tal, não sei o que, e tem um e-mail aqui, ó, o e-mail Oper, né, que é as iniciais do nome dela, Olivia Perederic, tá aqui, o Orquídea, tudo aqui, beleza. Então, assim, como é um artigo recente, eu estou imaginando que essa página também, aparentemente, ela está atualizada e tal, então eu vou usar esse e-mail aqui para mandar um e-mail para ela solicitando a cópia. E aí eu já tenho um modelo de cópia, que eu envio isso também com bastante frequência para os pesquisadores. Deixa eu abrir aqui, ó, o e-mail que eu mandei. Aí o que eu fiz? Eu agressivamente, não indico nem que se faça isso, mas eu agressivamente, na tentativa de conseguir o artigo rápido, eu mandei e-mail para todos eles. São, sei lá, 5, 6. Eu consegui as credenciais de cada um deles e mandei e-mail simultaneamente, porque poderia um acessar o e-mail num dia, outro daqui a 2 dias e tal, dependendo ali da disponibilidade, ainda mais considerando o Covid. Mas eu mandei para todo mundo na esperança de que pelo menos um me mandasse. Aí eu mandei, não sei, tá vendo? Aqui o e-mail para a Nonaka, que talvez não seja nem a primeira autora. Não, deixa eu ver aqui o de baixo, esse aqui tá, Peredrich. Que eu falei, eu já tenho uma espécie de formato de solicitação de e-mail padrão que eu mando para os pesquisadores ou até para colegas bibliotecários, que é mais ou menos isso aqui, ó, nesses moldes. Então eu mandei, ó, a senhora lá, o nome dela, Peredrich, eu sou bibliotecário da Universidade do Rio, ou sou um bibliotecário da UFERJ, ou sou um pesquisador da UFERJ, e um dos nossos pesquisadores, ou eu, tenho interesse no seu artigo. Eles adoram quando encontram um pesquisador que tem interesses similares, que estão trabalhando no mesmo tópico de pesquisa. Para a comunidade científica isso é ótimo, porque é mais gente para resolver um problema potencial. E aí eles geralmente também pedem assim, você me manda, eu estou te pedindo um artigo para você confeccionar o seu próprio artigo. Quando o seu artigo estiver pronto, me manda de volta, porque eu quero ver a sua pesquisa. Isso é muito comum também, eles solicitarem esse intercâmbio.
Aí eu falei, olha, infelizmente, conta uma história triste, a gente não tem aqui nenhuma base de dados que dá acesso ao conteúdo desse artigo. E aí eu pedi para ela, ó, por favor, encarecidamente, se ela podia mandar uma versão digital do artigo ou do pré-print. Porque existe também um subterfúgio que é pedir o pré-print, que é uma versão prévia, que não é aquela versão final que foi submetida no processo de revisão por pares e geralmente passa por algumas erratas e tal, e tem uma versão finalizada, que é a que é veiculada no periódico tradicional. Existe uma versão prévia, que é a versão submetida, que ela está meio que isenta daqueles conflitos contratuais entre os autores e essas editoras com fins lucrativos. E aí, sim, nesse caso também, sim, só para vocês entenderem também, fazer um adendo aqui. Não estou falando nada de Open Access. Open Access já está aberto. Open Access nem se discute. Está publicado em Open Access, eu entro lá e pronto, tem acesso, beleza. Eu estou falando aqui das editoras que comercializam os artigos. Então, nesse caso, eu preciso fazer esses caminhos paralelos. E aí eu mandei para ela essa solicitação, entendeu? Vocês viram aqui o teor do pedido. Geralmente também quando eu peço para outros colegas bibliotecários, especialmente de fora, né? No Brasil eu mando lá, assim, procura a pessoa, procurei a Vanessa, falo assim, Vanessa, ó, eu estou pensando numa tese daí. Se for uma tese, uma dissertação defendida na oferta, só tem aí, o material que só existe aí. Então, eu não tenho acesso ao material, a não ser que ele já esteja digitalizado, PDF, disponibilizado livremente no repositório, no catálogo. Se não, eu vou pedir para ela alguma possibilidade de fazer esse intercâmbio. Aí ela vai me dizer, olha, ou eu posso escanear, ou eu posso te mandar uma cópia por correio, que seja, a gente vai discutir isso ali entre os profissionais. No caso dos estrangeiros, existe um sistema da IFLA, que é uma entidade internacional que ordena e coordena as bibliotecas mundialmente, que se chama um voucher. Você compra um IFLA voucher, que é uma espécie de bônus ali aos moldes do Comute, que você compartilha e tal. Só que a gente não lida com isso há anos, a FRJ não tem dinheiro para nada, a gente por conta das crises lá, da procuradoria e tal, de não sei o quê, a gente não toca em dinheiro, a gente não mexe com dinheiro em nenhum momento. Então, a não ser que eu fizesse o aluno, ou o departamento, ou o laboratório, comprar o material, ou acessar o material como pessoa física, ou então lá na pessoa jurídica deles, porque eu, na biblioteca, não mexo com dinheiro, eu não existe pessoa jurídica da biblioteca, nem pessoa física. Eu não trabalho com dinheiro na ótica do governo, da Universidade Federal. A procuradoria, sei lá, não sei como é o nome, a auditoria, alguma coisa, já sacramentou isso. Então, eu quando faço solicitação, eu peço para elas, para as bibliotecas colegas conveniadas, nesses termos. Eu digo, olha, a gente não tem acesso ao material e a gente também não tem nenhuma possibilidade de monetizar isso, não tem fazer um intercâmbio. Ou você me manda de bom grado, pagando os custos, se for o caso, ou então me manda uma versão digital dentro das possibilidades, ou escaneio, eu tiro uma foto, o que seja. Normalmente, 80% dos casos, as pessoas são super solícitas. É o que eu falei, é do interesse da comunidade acadêmica fazer esse compartilhamento, e eles lá do primeiro mundo, Global North, eles sabem que o Global South não tem grana, eles não têm acesso, eles têm consciência disso, assim, tá, até certo ponto. Então, eles normalmente mandam. E aí eu fiz a solicitação, mandei um e-mail lá para uma galera, né, para esses autores, e ela me mandou aqui uma resposta, assim, a primeira que mandou. Foi super gentil até, ó, espero que seja seguro, né, com saúde, por conta da pandemia, e ela me deu uma versão do artigo, que na verdade é a versão final. Eu imagino porque tá aqui, eu tô vendo até as credenciais do copyright da Elsevier, tá aqui, tá? Aí o que eu faria? Eu só replico isso aqui e encaminho esse arquivo para o meu solicitante, aquele primeiro e-mail que eu recebi lá, do meu usuário, tá? Aí é engraçado porque ela foi super direta e me mandou o arquivo, né? Uma das autoras. Agora, uma outra autora, que foi justamente essa primeira, o que ela respondeu aqui, engraçado? Ela falou, olha, obrigado por me escrever, tá. Aí ela mandou, aqui tá uma versão pré-print, porque ela falou, olha, como você sabe, a gente não está permitido de compartilhar a versão final do artigo. Aí ela mandou a versão pré-print. Aí o que eu acho engraçado, porque na verdade não é nem a versão pré-print, ela me mandou, ela me mandou a versão que é a mesma da outra, embora que eu não sei se é a versão final ou não, mas como está com as credenciais do Elsevier, eu imagino que seja a versão que foi para o pré lá da publicação. Mas eu achei engraçado porque, assim, entre elas, houve esse interesse espontâneo de me mandar o material, entendeu? Então foi isso. E aí eu recebi e resolvi o problema do aluno, lá do primeiro aluno que tinha me pedido o e-mail, o artigo por e-mail. Então, assim, é isso. Vocês entenderam, assim, o percurso, mais ou menos? Nos dias de hoje, eu imagino assim, se fosse eu um aluno, eu provavelmente faria dessa forma. Talvez fizesse o inverso, que seria uma coisa mais, assim, mais dentro dentro da lógica ética, uma coisa mais justificável, assim, defensável.
Se eu não encontrei nas bases de dados, o que eu poderia fazer? Eu poderia mandar um e-mail para os pesquisadores, para os autores, solicitando. Eu faria o inverso. Mandaria um e-mail para eles, explicaria e aguardaria. E se eles me mandassem, ótimo, resolveu. Se eles não me mandassem, eu poderia fazer uma solicitação lá no Redis, que é um sistema de cooperação entre humanos. É uma coisa também um pouco mais defensável. Eu não tenho acesso à base de dados aqui, do Elsevier, mas alguém lá no exterior tem. Essa pessoa poderia usar a credencial dela para baixar o artigo PDF, mandar por e-mail, eu receberia e resolveria o problema. Na terceira tentativa, eu usaria o Sci-Hub, que é um sistema pirata automatizado. Eu só fiz o inverso aqui por qual razão? Por que os alunos fariam o sistema inverso? Por causa da velocidade. Simples assim. Porque o Sci-Hub eu boto o DOI lá e ele me dá na hora. No Reddit, eu faço solicitação, eu tenho que aguardar alguém responder. Pode ser que alguém nem me responda. E nos autores, eu tenho que ter todo esse processo de fazer a captura das credenciais dele. Como eu falei, de repente é um autor que já faleceu. Ou um artigo que está num limbo, sabe? Às vezes me pedem umas coisas assim. Eu estou precisando de um artigo que foi publicado na União Soviética na década de 40. Aí, tipo assim, caraca, eu não faço a menor ideia de como conseguir isso. Porque os países lá desmembraram, aí eu vou ver hoje, na verdade, o instituto original mudou, porque agora, num novo país, é na Ucrânia, aí eu tenho que depois descobrir qual é a biblioteca. Assim, é possível, mas vai ser um caminho muito mais árduo, entendeu? Mas o processo é esse, é o processo de como encontrar artigos à minha metodologia, a metodologia Moreno, tá? Eu faria dessa forma. Obviamente que eu falei, não, a gente vai entrar aqui em vários conflitos de interesse, até conflitos éticos, para saber desse dilema aí, do dilema do bibliotecário, assim, até que ponto que é natural que eu faça isso de maneira espontânea, como eu estou fazendo, e até que ponto isso é prejudicial para a minha universidade, porque, claro, já recebi vários puxões de orelha, que a universidade vai dizer, não faça isso, porque isso tira o acesso ao Portal CAPES. Eu vou dizer, mas problema do Portal CAPES que se faça, então, levantamento, como eu falei lá no início, dos professores das necessidades dos artigos, se esse periódico aqui for designado como um periódico de demanda, que a universidade brigue dentro das suas instâncias, das suas dinastias lá, colegiado, consúnio, o que seja, para fazer aquisição desse material. E na prática, isso não acontece. A gente só recebe a coisa pronta de cima para baixo e aceite que dói menos. Então, eu estou fazendo aquilo dentro das minhas possibilidades. Tem uma coisa interessante, aí eu estou falando assim, os bibliotecários vão entender isso, que é engraçado. Existe um código de ética do bibliotecário, quando você recebe, tipo a nossa OAB, existe uma entidade que rege ali a regulamentação da profissão. Quando você se forma bibliotecário, tem uma coisa lá que se diz assim, eu prometo salvaguardar a liberdade da investigação humana e a dignidade da pessoa humana e não sei o que, da liberdade da pesquisa científica, alguma coisa assim. Aí eu falei, cara, então eu automaticamente entro no dilema, porque assim, ou eu vou optar por fazer a salvaguarda da dignidade humana, ou eu vou fazer a salvaguarda da pesquisa científica, porque as duas coisas hoje não casam, porque elas estão no meio, tem esse gatekeeper aí, que é um gatekeeper de $20. Eu sempre dou um exemplo. Não adianta me dar aquelas coisas. Sabe aquele filme Óleo de Lorenzo, Clube de Compras Dallas, que vai um cara lá, um autodidata, um pai que tem um filho doente, ele vai na biblioteca, aí ele senta na biblioteca, ele faz uma pesquisa, aí ele baixa os artigos, ele entende a doença do filho, aí descobre uma cura rara, não sei o quê. Isso hoje é impossível de fazer. O cara tem que ter uma credencial da universidade, tem que ter um vínculo institucional para ele poder ter acesso ao Portal CAPES. Obviamente que a pessoa poderia ir lá e sentar um dia no computador lá, no laboratório, com um pendrive e baixar, mas vocês entenderam a lógica? É um sistema travado. Esses artigos estão travados em paywall, são sistemas pagos. Existe uma pesquisa formal que foi publicada recentemente que num país lá, sei lá, Libéria, um país da costa da África, foi retardado a solução de um surto de alguma doença lá que eu não lembro se era alguma coisa assim, malária ou até zika, por conta, os pesquisadores lá, a cerne da pesquisa, não tinham acesso aos materiais, porque eles estavam todos desvinculados das bases que eles tinham acesso lá no país pobre deles. E aí isso retardou a descoberta da pesquisa. Então, assim, pessoas morreram por causa disso. Então, assim, aí eu falei, eu estou no dilema, porque ou eu vou prezar pela dignidade da pessoa humana, ou eu vou prezar pela liberdade da investigação científica, porque hoje em dia as duas coisas não batem. E aí eu sempre conto essa história, é uma história meio chata, assim, mas eu sofri uma espécie de tentativa de processo no meu conselho, né, na minha OAB, que é o CRB, por conta disso, porque eu publiquei um artigo, um vídeo, mostrando como se usa o Sci-Hub, como se fosse a coisa mais, assim, a coisa mais boçal, mais BO, se alguém botar um link lá no Sci-Hub e encontrar isso na internet livremente, coisa mais fácil que tem.
E aí, assim, eu estava explorando exatamente essa questão do problema, em torno do problema, e não de simplesmente ali, inconsequentemente, mostrando a ferramenta para baixar e prejudicar toda a cadeia produtiva da comunicação científica. Pois bem, então, assim, basicamente são esses 3 métodos que eu uso quando os meios convencionais não funcionam. Agora, tem muitos outros que eu poderia ficar aqui horas mostrando, várias ferramentas, e eu falei, olha, seria muita ingenuidade a gente hoje, no próprio Twitter, se eu botar aqui alguma coisa assim, Sci-Hub, vai aparecer toda hora gente compartilhando, até jocosamente, isso é muito comum acontecer, alguém que bota alguma coisa assim, você, então não é para compartilhar esse site que compartilha artigos, aí assim, alguém diz assim, então não vamos falar sobre esse site, aí todo mundo começa a botar Sci-Hub, link e tal. Se eu não guardei aqui, mas tem isso, eu posso passar para você assim, toda hora alguém publica alguma coisa sobre isso, de que como é fácil hoje você ter sistemas que, assim, piratas ou não, facilitam esse tipo de acesso a esses materiais. Teve um caso recente dos livros da Boitempo, e aí, assim, já entrando numa outra seara, que é o seguinte, eu falei, não adianta a gente fechar os olhos para isso, ainda mais agora no contexto da pandemia. Os alunos aqui do FRJ, eles estão enfrentando um problema que é o seguinte, se as bibliotecas estão fechadas e os alunos não têm acesso aos livros. Então, os professores estão dando aula remotamente, os alunos não têm acesso ao material, como é que eles fazem? E aí fica aquela briga, olha, a biblioteca não vai abrir porque está seguindo também as orientações dos médicos para dizer, existe uma pandemia vigente, a gente não pode abrir mão da segurança das pessoas. E aí fica esse embate. Então, a gente não tem um catálogo de livros eletrônicos que funcione a contento. Os alunos entre si, eles pirateiam tudo. Então, assim, eles têm umas turminhas lá no Google, eles usam aquele que se chama Google Classroom, para as aulas e tal, eles compartilham tudo nas pastas no Google Drive. Então, se antigamente você tinha aquelas pastas, eu não sei como é que é aí, mas aqui é muito comum aquelas pastas na Xerox. Você tem a Xerox da universidade, aí tem cada pastinha de uma disciplina que tem todos os materiais ali que o professor indica, que o próprio professor cria a pasta. Aí tem ali capítulos xerocados ou livros inteiros. Todo mundo fica sempre com receio, né? Bibliotecário diz que não, a Polícia Federal um dia vai bater. Eu nunca vi isso acontecer. Teve um caso que eu lembro, distante lá da UNB, que a Polícia Federal não tem condições de ficar fiscalizando, são pequenas mafiazinhas dessas Xerox, ele cobram, sabe, 10 centavos por página, mas está tudo lá, então assim, não difere essa Xerox que existe lá fisicamente de um compartilhamento de uma pasta do Google Drive. A diferença é que os alunos estão no século XXI, eles estão em 2020, eles trabalham todos com recursos digitais, eles estudam no celular, eles leem no celular, por mais avesso ou que não tem acesso por conta até de um recurso financeiro de ter a tecnologia de ponta, para dizer, eu não vou comprar, eu não tenho dinheiro para comprar um Kindle. Mas o cara que tem um celular que ele pode ler qualquer PDF ali. Entendeu? Então, isso não é mais desculpa. Os alunos estão imersos nisso. A gente que tem que entender a lógica deles. Enfim, aí assim, é muito fácil achar essas pastas de PDFs aí, esses Google Drive, com livros. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui aleatória no Twitter, que também que eu acho que é um bom caminho para fazer essas buscas. Deixa eu ver aqui. Toda hora alguém compartilha esses livros. Assim, eu não vou ficar olhando aqui um por um agora, mas aqui, ó, vários livros de bruxaria, tá? Um tema de bruxaria. Aí alguém faz essas compilações, as pessoas juntas, compartilhadas, assim, às vezes pode ser um grupo de alunos de uma disciplina, ou pessoas que estão fazendo estudos sobre um tema similar, mas em locais distintos, aí se unem e fazem essas pastas compartilhadas. Tem vários sites, assim, para fazer isso. Seja de literatura também, literatura não científica, literatura, né, tradicional, de letras. Aqui, por exemplo, achei ali rapidamente, bruxaria, tem uma bruxaria. Com certeza, nesse hall aqui de livros, tem livros que estão sob direitos autorais, mas, sabe, isso aqui é PDF. Se eu clicar em qualquer um deles aqui, o arquivo, eu baixo. E aí eu leio o arquivo no meu computador, ó. Vocês estão vendo? Eu estou dizendo assim, não fechem os olhos ou não façam vista grossa para esse tipo de coisa que acontece tão naturalmente entre os alunos. Assim, eu estou tentando, na minha perspectiva hoje do FRJ, tentar resolver esse problema. Então é muito claro que como que eu vou resolver esse problema? Ou a gente tem que ampliar a oferta, a gama de recursos que os alunos têm acesso e, ao mesmo tempo, explicando para alunos e professores qual é o impacto desse tipo de postura, desse tipo de iniciativa, qual é o impacto disso para a promoção da própria ciência. Ninguém tem noção, não existem esferas para se discutir isso. Obviamente que existe, mas se existe, mas eu falei, existe esse erro de comunicação aí, porque as duas partes não estão se entendendo.
Quer ver? Tem uma coisa legal aqui, que é isso aqui, ó, Calishot. Quem usa o Kindle tem um softwarezinho que é muito comum que o pessoal usa para fazer a conversão dos arquivos lá MOB. Como você compra um livro na Amazon, ele vem no formato MOB ou EPUB, aí você converte e tal. E aí você geralmente usa um software chamado Calibre, que faz essa conversão, é muito comum. O problema é que o Calibre, ele tem alguma parte lá no seu código, algum tipo de abertura, alguma janela, que permite que um hacker, alguma pessoa ali mal intencionada, ela consiga entrar em algumas bibliotecas. E aí aqui, ó, eu tenho um link, eu tô na internet, tá, navegando, esse é um link que eu tenho de cabeça, mas eu tô aqui na internet e tem uma tabela gigantesca, que eu não sei quantos, ó, tem 1 milhão de itens, que seriam títulos de livro. Cada um link desse daqui é um livro. Aí tá aqui o formato deles, MOB, EPUB. Se eu clicar nisso daqui, ele vai me abrir uma página secundária que vai estar o livro lá. Então, assim, eu tenho 1 milhão de livros que tá, esses livros que saem, acabou de sair na livraria, pode ser um livro técnico, pode ser um livro de literatura. Claro que aqui a maioria dos casos é em inglês, porque são sistemas que, normalmente, a maioria dos usuários de Kindle, né, estão vinculados à Amazon.com, Americana. Mas se eu procurar aqui, eu vou achar alguma coisa em português também. E é tão fácil no Google mesmo. Assim, ó, lá na minha biblioteca, o livro mais procurado é esse aqui, ó, Cálculo Sturt. Eu vou botar aqui, ó, no Google, PDF. Ó, eu só fiz uma busca simples, Cálculo Sturt PDF. E aqui ele já me dá uns... Ó, eu tenho aqui um Google Doc, um Google Drive, aqui, alguma coisa, ó. Eu estou vendo que provavelmente é um arquivo em espanhol, porque eu estou fazendo a navegação aqui no Google, eu uso a minha interface em inglês, então ele está entendendo que o mais próximo seria o espanhol. Mas só para dizer para vocês, para mostrar dessa facilidade que é para o aluno que está hoje, dificilmente um aluno meu lá reclama tá vendo, um livro está em espanhol, mas assim, ele está com uma edição, eu sei que é uma edição super recente, a 7ª edição, está nova ali. Claro que um aluno, de repente, pode ser que tenha uma dificuldade ou outra para ler em espanhol, mas a maioria, assim, o grosso, até os cálculos vão estar aqui. Ó, o livro está na íntegra, são 950 páginas, um livro que custa R$300 na Saraiva, e ele está aqui, pirata de graça. É o que eu falei, em nenhum momento eu acho que a gente tem que normalizar isso, normatizar isso, mas eu acho que também, assim, na perspectiva da pandemia, as bibliotecas estão fechadas, a gente... institucionalmente não existe uma política de compra de livro adequada, atualizada, de responsabilização dos programas, dos professores, dos próprios bibliotecários, de confrontar esses editores com fins lucrativos. Não existe nada disso, não existe uma política. Então, cara, o que sobra é isso daqui, paciência. É mais fácil, então, haver a polícia lá e mandar me prender, que eu estou fazendo essa divulgação aqui, do que alguém resolver sentar com as universidades, com a CAPES, para resolver esse problema. Então, é isso que eu estou, dentro dessa proposta aqui do não convencional, é isso, mostrar isso. É tão simples, né? Tem uma outra coisa também, tá, mas vamos voltar para uma coisa menos pirata. Tem um sistema que é o WordCat, que eu uso muito para pesquisar, quando, assim, é mais para livros. Embora o WordCat funcione também para artigos, mas, por exemplo, esse aqui, ó, vamos ver aqui, ó, simpósio, o que é o European Symposium? Deixa eu tentar copiar isso daqui. E vou jogar aqui no WordCat, tá? O WordCat é um sistema lá americano de um convênio entre milhares de bibliotecas ao redor do mundo, que eles fazem uma conversa entre um protocolo de interoperabilidade que se chama Z3950. Depois eu já vou explicar isso adiante. Então, deixa eu tentar jogar aqui, ó. Eu vou botar só o título aqui, não vou botar a edição. E vou ver o que ele me dá. Não sei se tem, estou fazendo a pesquisa. Mas imagine que eu estou na situação de fazer uma busca para um usuário meu da minha biblioteca que quer acessar os anais dessa conferência aqui. Tô só a guisa de exemplo, tá? Essa aqui, ó. Ele quer os anais dessa conferência europeia, tal, Escape 18. Eu procurei na minha biblioteca na FRJ, não tem. Nem fisicamente, nem digitalmente. Nas bibliotecas parceiras ao redor do Brasil, ninguém tem isso aqui. Me resta encontrar alguma biblioteca no exterior que tenha para eu fazer aquela solicitação para um colega bibliotecário. Antes de eu mandar e-mail para o colega bibliotecário, eu tenho que descobrir que biblioteca que tem isso daqui. Então, eu clicaria aqui, e aí tem uma coisa inusitada, que aí é onde entra o negócio do Z3950, que é um protocolo de interoperabilidade entre bibliotecas, entre catálogos de biblioteca. Esse sistema sabe que eu estou no Brasil, porque ele está aqui mapeando o meu IP. Aí ele sabe que eu estou no Brasil. Ele está me dando assim, ó, qual é a biblioteca mais próxima da minha casa no Brasil que tem esse material? É isso daqui, ó. É a British Library lá no Reino Unido. Então, assim, que está a 5.500 milhas da minha casa. Chega até a ser, assim, inusitado, porque esse sistema foi feito na ideia de, tipo assim, se você bota lá Harry Potter,
ele vai mostrar qual é a biblioteca mais próxima da sua casa, conforme o seu CEP, aquela bibliotequinha de bairro municipal, mais próxima da sua casa, que tem o Harry Potter. Aí você vai lá naquela biblioteca e pega o Harry Potter e ponto, sai todo mundo feliz. No Brasil isso não funciona, aí assim, especialmente por conta dessa coisa do protocolo de compartilhamento dos catálogos. Não existe no Brasil nenhuma instituição que compartilhe seu catálogo, exceto acho que a Unesp e uma parte da USP. Os bibliotecários sabem, os bibliotecários estudam isso, Z3950 cai em questão de concurso, mas na prática não existe Z3950. Nem a Biblioteca Nacional tem esse sistema de maneira aberta, rede Pérgamo, não tem. Os caras trabalham só em sistemas fechados, porque são sistemas proprietários, empresas privadas que vendem lá, aquele Sofia, Pérgamo, enfim. Mas não tem essa modalidade de você conseguir mapear onde que estão os livros ao redor do mundo. Não existe. Daria para fazer isso facilmente, porque a gente trabalha ali catalogando, incluindo um monte de metadados, a gente perde um tempão fazendo isso, mas ninguém acessa esses metadados, só localmente. O catálogo da UFERJ, só quem está na UFERJ consegue visualizar. Quem entrar no catálogo da UFERJ, mas esses sistemas não se conversam. Por exemplo, a UFRJ usa o mesmo sistema da USP, que é o Aleph, que é um catálogo, um software. Poderia simplesmente alguém criar um sistema único, de varredura única. Você tem como fazer gambiarra disso, mas era muito mais fácil fazer um sistema oficial, já que as universidades são públicas, né? Tudo bem que uma é federal ou uma é estadual, mas você poderia criar um sistema único de pesquisa ali nos catálogos, simultaneamente. Enfim, isso é outra história. Mas eu estou mostrando o WordCat só para vocês verem isso, o que eu faria, o que vocês podem fazer, se vocês precisam de um livro, de um artigo, que vocês já esgotaram a busca no Brasil, sabe? Que não tem nenhum lugar do Brasil. Então eu preciso encontrar alguma biblioteca de fora, ainda mais se for um material estrangeiro, eu falei, é um simpósio da União Soviética, eu vou ter que colocar aqui e ver que biblioteca que tem isso. Para depois eu encontrar uma afiliação, alguém para eu estabelecer um contato para fazer o pedido. Primeiro eu preciso saber onde é que o documento está. Então isso aqui seria uma opção. Só para fechar aqui, um último exemplo é o seguinte: eu recebo também muitos pedidos assim, informais de colegas, de gente. Então, aqui, eu recebi um pedido aqui, que é isso daqui. Um amigo mandou a solicitação desse título, um livro. Aí ele falou: estou com dificuldade e tal. Aí eu pesquisando, estou fazendo pesquisa no Google só para fechar aqui a referência, para confirmar a referência, que é tudo correto e tal, beleza, vamos ver. E aí, assim, eu, pela referência, eu já vi que é uma coisa difícil, porque é um livro publicado em 1948, tá? Então, foi quanto mais antigo, mais difícil de achar. Às vezes, você pega o título do livro e você poderia fazer esse caminho, jogar no WordCat, jogar no Google Books. O Google Books, às vezes, tem alguns livros lá antigos ou sob domínio público que você consegue visualizar, né? Aquela função de visualizar o livro na íntegra. Então, eu costumo muito pesquisar também no Google Books para ver o que tem de disponível lá. Assim, só de cara eu já estou vendo que assim, existe a referência, né, a ideia de que esse livro existe, mas não tem o preview, que seria essa visualização. Ou aqui tem um snippet, mas não me adianta. Eu queria ver o livro na íntegra. O Google Books não me ensinou. Sabe qual é uma possibilidade que eu uso? É isso daqui, o Open Library, que está vinculado àquele sistema da Internet Archive. Vamos lá, openlibrary.org. Aí ele tem um negocinho interessante que é isso aqui, eles trabalham em parceria com o Google, com esse sistema do Google de fazer o escaneamento dos livros, eles meio que trabalham em parceria. Eu estou logado numa conta, tá? Vocês podem criar uma conta e eu vou fazer a busca do livro aqui, tá? Estou fazendo a busca lá. Criminal e Victims. O autor tá tudo batendo aqui, o Hans von, tá? É isso aqui. O livro ele tem uma edição. Essa deve ser uma primeira edição de 48, uma segunda edição de 67. Eu vou optar já que o meu solicitante, o meu pesquisador lá, o usuário, não fez essa distinção, eu vou optar pela edição mais nova. Imagino que seja mais completa. Se eu clicar aqui, ele vai me levar para uma página individual do livro que eu não consigo visualizar. Eu não tenho essa coisa do preview. Em alguns casos eu vou conseguir ver o preview. Mas eu consigo fazer, sabe o quê? Eu consigo fazer uma espécie de empréstimo. Deixa eu ver aqui, Want to Read. Login Library. Deixa eu ver se vai funcionar aqui, Ele me botou uma espécie de lista de espera. Mas não é isso aqui que eu queria, não. Deixa eu tentar um outro exemplo aqui. Porque eu quero que ele me mostre o preview. Eu quero visualizar o livro na íntegra. Vamos ver se eu consigo abrir aquele outro link aqui, esse aqui, Disponibilidade. Essa primeira edição de 48. Vamos ver se ele vai me dar. Então esse aqui tem, Tá vendo isso daqui, Preview e uma hora bora. O preview, ele provavelmente só vai deixar eu ver alguma coisa assim, o sumário. Ele não vai me deixar ver todas as páginas.
Tá vendo? Tem 478 páginas, mas à medida que eu vou para frente, ele me diz alguma coisa assim, você não consegue visualizar essa página. Talvez alguma coisa assim. Pode ser que nesse caso não, mas vamos imaginar que sim. Tá, eu tô vendo aqui algumas coisas. Agora, tem uma coisa interessante que é isso aqui, ó. Eu consigo tomar esse livro emprestado por 1 hora. É um sistema automático, aquela coisa do DRM, de gestão do sistema digital. Ele vai me emprestar esse livro por 1 hora. Ele está me dando aqui o horário aqui. Daqui a 1 hora esse livro vai automaticamente se extinguir do meu browser. E aqui eu tô vendo o livro na íntegra, ó. Aí ele tá me dando, foi digitalizado e tá me dando o livro, que é aquele livro original lá, de 48, até a página tá amarelada, mas eu tô vendo ele na íntegra aqui, ó. Aí tá aqui. Aí o que aconteceu? Nesse caso, eu mandei essa resposta pro meu solicitante lá, pro meu usuário. Ele me pediu o livro. Aí eu falei, cara, pesquisei todas as bases, nas bibliotecas aqui, locais do Brasil, ninguém tinha. Ou se alguém tinha, só tinha uma versão física, ficaria meio que inviável a gente, num tempo curto, ainda mais na pandemia, solicitar, escanear algumas páginas. Aí eu falei, olha, pesquisei no Google Books, não achei algumas versões antigas e tal. Mas lá no Open Library, no Internet Archive, tinha uma versão. Aí eu instruí ele, eu falei, olha, o que você precisa fazer para visualizar o livro? Ou você cria uma conta nesses mesmos moldes que eu falei e visualiza, faz um empréstimo. É possível você fazer um empréstimo do livro por 2 semanas. Aqui eu estou fazendo só um empréstimo rápido, mas é possível fazer um empréstimo por 2 semanas. E aí esse documento vai ficar no browser da pessoa. É meio ruim de visualizar, porque ela vai estar só com a versão digital, que seria a mesma coisa no PDF. Ou então, assim, eu falei assim, ou então você me diz, você visualiza ali o sumário e vê quais as páginas que você precisa, que eu posso tentar aqui fazer um print de tela. Faço um print de tela bem grosseiro mesmo no Paint aqui, faço no meu Windows aqui, copio a tela, jogo no Paint salvo e num JPEG e depois ele visualiza ali, só para ter pelo menos uma noção do que o livro trata. Às vezes é muito comum também, assim, um aluno quer cisma, ouvir uma biografia, às vezes o orientador indica uma biografia, o aluno quer muito material, mas às vezes quando ele se depara com o material propriamente, ele vê, pô, nem é aquilo que eu precisava. Então às vezes a gente tem um esforço hercúleo, paga dinheiro para fazer essa coisa emitir o documento via correio, quando chega na hora não é o documento. Então, se tem um sistema desse que permite visualizar previamente, eu acho que facilita. Quando é solicitação de livros, eu peço geralmente para o bibliotecário da biblioteca que eu estou pedindo mandar uma cópia do sumário, que aí eu vejo pelo menos os capítulos, aí eu mando para o meu solicitante para ver, olha só, vê aí, é isso que você precisa? Aí geralmente a pessoa, tá, não, quero sim, confirma ou desconfirma, tá? É isso. Deixa eu só a última coisa rapidamente, assim, ó. Eu falei rapidamente das coisas do pré-print. Tem um sistema que é dos repositórios, tipo aquele do Archive. Eles fazem parte do, como é que é, o OSF. O OSF, tá aí, eu tô com uma página salva. Eu acho que, assim, a tendência, para a gente não ficar preso naquela coisa da pirataria, a tendência é a gente melhorar a nossa infraestrutura e cultura acadêmica para um universo completamente aberto. Então, assim, é normal, vai ser normal, eu imagino, espero, que daqui a alguns anos, em médio prazo, as universidades obriguem os seus pesquisadores. Assim, a maioria já faz isso, mas não é um sistema mandatório, assim, obrigado mesmo. Geralmente é uma coisa voluntária. Toda vez que um pesquisador publicar qualquer produto da pesquisa que é realizada numa biblioteca pública, tal qual a oferta do UFRJ, ele obrigatoriamente vai ter que depositar esse produto ou o percurso da pesquisa em algum tipo de repositório. Pode ser um repositório institucional, lá da própria universidade, ou um repositório aberto, tal qual Figshare, Zenodo, o que seja. Esse OSF, ele é uma espécie de guarda-chuvão daqueles pré-prints todos lá que existem, esses famosos aqui, ó. MetaArchive, BioArchive, SociArchive, o antigão lá, o clássico, o Archive, né, o Archive, enfim. E aí eu acho que eu sempre indico também os meus alunos a fazer essas pesquisas aqui nos sistemas pré-print ou repositórios abertos, porque existe uma chance grande, como aquele exemplo que eu usei esse daqui, né, da pesquisa. A pesquisadora me falou, eu não posso te dar a versão final por conta do contrato, mas eu posso te mandar a versão pré-print. Nesse caso, ela mesma poderia fazer uma submissão do seu trabalho pré-print aqui, sem nenhum conflito contratual. Então, assim, à medida que os pesquisadores forem se conscientizando disso, eles mesmos vão começar a incluir seus trabalhos aqui, e para a gente que está fazendo a busca, vai ser fácil achar. Então, eu estava fazendo uma pesquisa ali, sei lá, sobre mananciais, mangrove, como é que é o nome? Aquela coisa, manguezal. Um aluno meu me pediu uma pesquisa sobre manguezal. Aí eu estava mostrando para ele, faz uma busca e tal. Claro que a interface também não é muito boa, tem sistemas e sistemas. Eu uso muito esse Lens agora, que é o Lens.org. Essas ferramentas a gente vai aprendendo, vai ganhando familiaridade. Eu explico para os alunos isso, para dizer, olha, vocês têm que testar, vocês aí,
tem que sentar, avaliar qual é a ferramenta que funciona melhor para vocês, qual é o método que funciona melhor para vocês de busca, de solicitação, se é pedir no Twitter, se é pedir para o autor, se é fazer uma busca em repositório pré-print, se é pedir para uma biblioteca parceira, enfim, vocês têm que testar isso daí. Mas são métodos, então são diferentes métodos de fazer a busca, que foge um pouco do convencional. Tá? Então, assim, eu posso depois passar para vocês um apanhado dessas ferramentas todas que eu uso, assim, que eu testo, que eu acho que podem funcionar bem. Funcionam bem em algumas áreas, hard science, outras funcionam melhor nas ciências humanas, outras são específicas para a área de saúde. Aí a gente vai ter que testar uma por uma. Mas as possibilidades, eu acho que, assim, do não convencional, concluindo a minha fala, fatalmente, assim, é difícil fugir disso. A gente vai ter os sistemas piratas, a gente vai ter sistemas de compartilhamento que podem, ao mesmo tempo, infringir regras ou não, podem ser sistemas oficiais de compartilhamento, como eu mostrei o WordCat, ou algum sistema desse na cultura da ciência aberta, do Open Access. São sistemas de pré-print, repositórios institucionais, sistemas de dataset. O Google mesmo tem um sistema de dataset do próprio Google. Google Datasets aqui. Aqui, na minha área de engenharias, os pesquisadores devem estar mais preocupados não com o produto final. O produto final é um artigo de 20 páginas. Eles estão preocupados com todos os dados laboratoriais. Qual foi o percurso do desenvolvimento da pesquisa para chegar naquele artigo final de 20 páginas. Eles querem ver todos os dados laboratoriais, inclusive o que deu errado. Para quando for replicar a pesquisa, ver o que funcionou, o que não funcionou. E aí acho que vai ter uma tendência do crescimento também da necessidade de busca por esses conjuntos de dados que são prévios ao produto final, que seria o artigo. Ou um trabalho que foi publicado num evento. Então, cada vez mais eu aqui na minha realidade do CT da FRJ, eu recebo mais pedidos de dataset. E aí tem um problema que como que a universidade vai gerenciar esses datasets. Então, como é que a UFERJ vai gerenciar os conjuntos de dados que são criados pelos pesquisadores ao longo do processo de pesquisa? Vai ter que ter uma responsabilidade institucional, uma política para armazenar isso. Não só para fins de salvaguarda, mas para fins de disponibilização do trabalho que foi desenvolvido numa universidade pública. Então, assim, o erário tem direito a acessar isso. E, obviamente, a Covid talvez seja o melhor exemplo para ilustrar isso. Cada vez mais as pessoas estão trabalhando cooperativamente em torno de um único problema. Então, assim, é eminente que os sistemas hoje estejam acessíveis, compartilhadas, sem barreiras, sem gatekeepers. Até o próprio bibliotecário funciona ainda como uma barreira em alguns casos. O cara cisma de manter ali um certo distanciamento de quem realmente está precisando acessar o material para solucionar, talvez, um Covid. E onde que eu vou me colocar nessa posição de impedir alguém de solucionar um problema potencial como esse? Beleza? Então, assim, é isso. Já falei bastante. Eu vou abrir agora para as perguntas. Vou voltar aqui para o meu Inception. Deixa eu fechar aqui. Eu vou fechar minha tela e vocês vão voltar aí com o pessoal que vai fazer o intercâmbio aqui, beleza? Vamos lá, Jefferson. Eu acho que o pessoal... eu tinha combinado com a Vanessa. Eu vou meio que gerenciar aqui uma espécie de bate-bola aqui com o pessoal que fez algumas perguntas. Vou tentar captar aqui desde o início e aí eu vou tentando responder aqui à medida... E quem tiver perguntas, obviamente, pode incluir aí nos comentários que eu vou visualizando aqui e a gente vai trocando, tá bom? Quem tiver alguma pergunta, então, pode fazer e eu vou tentar captar aqui algumas que já passaram. A Marcene falou aqui, comentou eu não vou conseguir aqui, eu não estou com o link para dar ênfase à pergunta, mas a Marceline perguntou, assim, comentou, né, que na pós dela, ela recebeu muitos artigos, trocou muitos artigos pelos Correios. E aí, assim, eu acho engraçado, inusitado, que eu fico assim, como que era difícil a vida de um pesquisador no mundo pré-internet. Assim, era uma coisa absurda. Pois é uma coisa absurda a gente imaginar a lógica da pesquisa lá na década de 80, ou meados da década de 90. Porque os sistemas eram muito lentos, você precisava de um tempo enorme para ter o acesso ao material. A gente trabalha muito com o conceito
do acesso e da acessibilidade. Não acessibilidade nos termos da pessoa com deficiência, mas aquela coisa que eu falei, às vezes a gente precisa primeiro saber que o artigo existe. Uma coisa, a primeira etapa é saber que o documento existe. Alguém precisa, eu estou fazendo levantamento bibliográfico sobre tal tema. Aí você precisa fazer um mapeamento, uma revisão, um levantamento para saber o que existe. Mas depois você tem um problema da acessibilidade, que é saber se esse documento é acessível, se você vai ter acesso ao documento na íntegra. Aí vai bater em todos esses problemas de acesso por conta de cobrança, tem um paywall ali, ou a gente não tem acesso à base de dados que permite, né, o acesso, você baixar o artigo. Enfim, então tem essa dicotomia entre o acesso e a acessibilidade também nessas questões. Olha, sugestão de busca para livro na engenharia mecânica, a gente trabalha com uma coisa muito tradicional. Eu falei assim, vamos trabalhar, no caso das engenharias, sempre com Portal Caps, Engineering Village, antiga Compendex, Engineering Village, está tudo lá. Eu falei, na Engineering Village, a gente consegue saber o que existe. Primeiro é saber o que vamos na Engineering Village e aí a gente vê o que existe. Depois, se a gente não conseguir os livros pelas vias tradicionais, catálogo de biblioteca, Portal Caps, mandar e-mails para os professores, a gente vê alguma alternativa para ver se alguma biblioteca de fora pode mandar para a gente alguma cópia, alguma versão, ou até finalmente, se for de ultra necessidade, em último caso, ciente das consequências, ver alguma versão pirata, porque a gente fica meio... quando a gente fica de mãos atadas, é muito ruim também, assim, até na posição do bibliotecário, é muito desconfortável. Ou então, assim, você saber que existe uma versão pirata do livro, você, não vou acessar não porque eu sou contra, eu vou fechar os olhos. É muito difícil, porque o aluno, às vezes, precisa ver um gráfico, ele precisa ver um cálculo que tem ali, uma projeção, alguma coisa, que está numa página, uma única página dentro do livro de 900 páginas. Aí você assim, pô, eu vou deixar de oferecer ou indicar isso? Não faz muito sentido. A gente tem que tentar ver o que é mais razoável dentro dos preceitos das normas sociais, éticas, mas tentando também privilegiar o andamento da pesquisa, da condução ao andamento da pesquisa. O pessoal que está falando mais da coisa burocrática de certificado, aí depois vocês vejam isso com a Vanessa, com o pessoal da UFERJ, tá bom? Eu não preparei também nada assim, vocês viram que eu não fiz um PowerPoint, eu fui só na minha tela. Esse vídeo depois deve ficar no YouTube, vocês podem voltar e assistir de novo, mas quem quiser alguma coisa assim mais pontual, pode me mandar um e-mail, tá? Eu deixo meus e-mails lá eu vou deixar na bio lá do vídeo, vocês podem depois pesquisar lá, tá bom? Bom, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu pesquei aqui, não tem nada assim muito específico, pontual, tá bom? Mas aí é o que eu falei, vocês podem entrar em contato comigo depois, a gente faz o bate-bola lá por e-mail mesmo. Beleza? Bom, então eu quero agradecer aí, o pessoal da UFES foi super gentil pelo convite, tá, Vanessa? E um agradecimento enorme a intérpretes de Libras, que eu sei que é muito difícil me acompanhar, que eu falo muito rápido. Eu já tenho um sotaque horrível de carioca, né? Que é inevitável. E eu falo muito rápido, até brinquei com ela, que eu falei, minha esposa trabalha no estúdio SUS e sempre reclama comigo que eu sou impossível para fazer a interpretação de Libras. Tá? Mas valeu aí pela participação de vocês, agradeço de novo o convite, tá? E estou à disposição. Tchau, tchau. Um abraço.